Olá, olá, olá! Hoje nós vamos ter um tema muito especial. A gente decidiu ontem, na nossa live mega espontânea, né, que nem conseguiu ficar salva. A gente teve ontem esse desejo de entender um pouco mais sobre autorresponsabilidade. Foi um bate-papo muito gostoso, a gente falou sobre várias coisas que a gente já vinha falando aqui ao longo da semana. E vocês fizeram perguntas, interagiram comigo, foi maravilhoso, eu amei. Vamos fazer mais desse formato de live também. E hoje eu vou trazer aqui para vocês esse conteúdo maravilhoso, que é o poder da autorresponsabilidade. Quem compilou esse conhecimento e está espalhando isso pelo nosso Brasil e também lá fora é o Dr. Paulo Vieira, né? Meu mestre, com quem eu fiz várias formações em coaching e a pessoa que me inspira, né, a ser a melhor profissional que eu posso ser também. Eu aprendi com ele e com esse livrinho aqui, olha, o que é o poder da autorresponsabilidade e como esse poder realmente muda e transforma tudo ao meu redor. Como foi precioso entender e compreender o poder da autorresponsabilidade na minha vida e ver os efeitos desse poder atingindo toda a minha família. É maravilhoso. E eu vou falar para vocês aqui. A gente vem contando diversas histórias aqui, né? Falamos a respeito da mulher sábia de Provérbios 31. Falamos também sobre Adão e Eva lá em Gênesis. E ali em Gênesis, com Adão e Eva, a primeira coisa que saiu correndo quando eles pecaram, quando eles se deixaram iludir pela serpente, foi justamente esse poder da autorresponsabilidade que a gente vai trazer aqui. Você vai ver que logo um dos primeiros efeitos que surgiram nos dois foi culpar outra pessoa. Quando Deus pergunta assim para Adão: Adão, onde você está? E ele fala: eu me escondi porque tive medo. E aí Deus pergunta: você por acaso comeu daquela fruta que eu falei para você não comer? Deus só fez perguntas para eles, né? E Adão respondeu o quê? Foi a mulher. Ele não respondeu: sim, eu comi. Ele falou: não, foi a mulher. Ele já jogou logo a responsabilidade em cima da mulher. E aí Deus vai em Eva e pergunta: Eva, o que foi que você fez? Né? O que você fez? E Eva: foi a serpente que me iludiu. E para a serpente Deus nem pergunta. Por que Deus não pergunta para a serpente, mas perguntou para Adão e Eva? Porque da serpente não é exigido autorresponsabilidade. Ali sobre a serpente ela tem uma figura muito importante, né, nessa história. Ela representa o nosso inimigo, aquele que nos ilude, que vem para trazer dúvidas, que vem para colocar o nosso caminho em outras rotas. E essa serpente, ela não precisa ter autorresponsabilidade. Por quê? Porque ela já está condenada. Tudo que ela fizer já vai ter uma condenação. Agora, Adão e Eva, eu falei isso lá na live, né? Adão e Eva, eles têm oportunidade de arrependimento, porque a gente vive num tempinho aqui chamado Cronos. A gente ainda não entrou na eternidade. E isso é uma vantagem para nós, porque por estarmos nesse tempo, enquanto houver fôlego de vida em nossos pulmões, há jeito. Enquanto houver fôlego de vida, tem solução para nós. Então nunca perca sua esperança, tá? Eu sei que às vezes as circunstâncias aí ao teu redor podem estar desafiadoras, mas não perde a esperança não, tem jeito, tem solução para a tua vida, tá certo? E aí o que a gente vai ver aqui hoje, tá? Eu vou encaminhar essa live aqui para algumas pessoas, para que elas possam estar participando aqui com a gente, aquele povo que sempre está aqui, que sempre vem participar, que eu amo receber, né, e que a gente bate aquele papinho gostoso. Vou só convidá-las aqui rapidinho, para a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante, que faz toda a diferença na nossa vida, e o quanto é importante mesmo a gente entender e aplicar, né, não só entender, mas aplicar na nossa vida esse conceito da autorresponsabilidade. Eu vou te falar que boa parte do que eu colho hoje de frutos é justamente por ter compreendido esse poder da autorresponsabilidade, tá certo? Então convidei aqui as minhas amigas, vamos ver se elas vão conseguir entrar hoje. Hoje é sábado, né? A gente dá um descontinho, mas tá tudo certo, gente. Eu tô aqui no meu compromisso que eu fiz com vocês, tá bom?
Vamos lá, vamos começar. Eu fiz o quê? Eu peguei o livro e eu fui marcando aqui algumas coisas que eu acho muito relevante a gente falar. E eu quero finalizar a minha fala nessa live falando para vocês sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Depois eu vou colocar um post lá no meu feed para você poder comentar e dizer o que você achou, o que você pensa sobre isso, tá bom? E aí a gente vai interagindo lá pelo feed mesmo. Primeira coisa, autorresponsabilidade, ela é um efeito muito poderoso de pessoas que têm inteligência emocional. E ela é um componente fundamental para que você saia da teoria da inteligência emocional. Sabe aquela pessoa que sabe explicar tudo de inteligência emocional? Mas quando você olha para a vida dela, você fala, não sei, parece que não pratica. É porque falta o quê? Autorresponsabilidade. Então, vou trazer aqui para vocês um trechinho, tá, do livro, que diz assim: a inteligência emocional só será atingida quando o indivíduo for capaz de se responsabilizar pelo seu crescimento nas mais diversas áreas da vida, como também de contribuir para o crescimento das pessoas que o cercam. Isso aqui é muito interessante, porque hoje inteligência emocional é um assunto muito falado em todas as áreas que você for estudar. Se você for fazer curso de maquiagem, a pessoa lá vai te falar um pouco sobre inteligência emocional, né? Porque a gente percebeu ao longo do tempo que estudar a parte técnica, né, das coisas, funcionamento prático ou uma habilidade é muito importante. Mas o que faz você ter um desempenho excelente é inteligência emocional. O seu emocional, ele é um elemento do seu ser que é capaz de te sabotar se você não tiver com ele bem treinado, tá? Então, se você sentir raiva, isso pode frear. Se você sentir tristeza, isso pode paralisar, né? Se você se decepcionar, isso pode fazer com que você já haja de uma maneira totalmente diferente do que você faria se você não tivesse decepcionada, e por aí vai. Então, a capacidade de gerir as suas emoções é muito importante. Não adianta você ser tecnicamente excelente ou ter uma habilidade excelente em alguma coisa se a tua inteligência emocional não estiver plenamente desenvolvida. E ele fala aqui exatamente isso. Quer desenvolver inteligência emocional, quer ser emocionalmente capaz e inteligente, aprenda o que é autorresponsabilidade. Se responsabilize pelos seus resultados. E o que é isso na prática? Tá? Na prática é você tomar as rédeas e assumir o comando das suas decisões. Entender que é você que está pilotando o barco. Inclusive o Paulo Vieira usa muito essa metáfora aqui no livro sobre o barco, tá bom? Que nós, né, somos um grande barco que está aí pilotando, que está navegando sobre os mares. A gente não controla o tempo, a gente não controla o que pode acontecer no caminho. Eu não controlo as marés, eu não controlo a força dos ventos, eu não controlo se vai chover ou não, mas eu controlo o barco e eu decido avançar, voltar atrás, pegar para a direita, pegar para a esquerda, enfim, tá certo? Então, essa capacidade de se responsabilizar, obrigada, lindona, beijo! Essa capacidade de se responsabilizar pela sua vida, pelos seus resultados, é autorresponsabilidade, tá certo? E olha o que fala aqui: de certo que não estamos no controle dos mares, tudo que eu falei agora, né? Dos ventos, das correntezas ou das tempestades, mas estamos no comando do barco da nossa vida. Obrigada. Estamos no comando do barco da nossa vida e podemos usar todas essas variáveis a nosso favor. Assim cabe a cada um decidir em quais mares navegar, quais recursos utilizar e qual rota seguir. Nós temos que ter muito isso em mente. Qual rota eu vou seguir? Quais são as cartas náuticas que eu vou escolher para me guiar? Eu, por exemplo, escolhi a Bíblia, escolhi o coaching, né, os fundamentos, escolhi ali toda a sabedoria que eu posso adquirir com esse conhecimento do coaching para me ajudar a encontrar e a viver o meu propósito, a trilhar o meu caminho, a cumprir principalmente a vontade de Deus para a minha vida. Então, através dessa consciência de que eu sou a única responsável, de que quando acabar aqui essa etapa da vida, né, através da morte, vai encerrar um ciclo da minha vida,
e eu chegar diante de Deus e Ele me perguntar o que eu fiz, eu não fale, eu não fiz mais por causa do meu marido, eu não fiz mais por causa dos meus filhos, eu não fiz mais por causa da família que eu nasci, eu não fiz mais por causa do país que eu nasci, eu não fiz mais por causa do governo que comandou o país que eu nasci, eu não fiz mais porque, né, a cultura que eu estava inserida não me impulsionou a fazer mais. Eu não fiz mais porque as circunstâncias, eu não fiz mais por causa da pandemia. E quantas desculpas mais a gente vai dar para as falhas que a gente comete? Na verdade, a gente vai ver que a preguiça, a procrastinação, né, essa raiz aí de inércia, ela vai nos sabotar em muitos aspectos se a gente não tiver autorresponsabilidade. Mas se você tiver autorresponsabilidade, essas coisas vão vir. Essa vontade de se justificar, essa vontade de botar a culpa em alguém, ela até vai vir sim, vai ser logo a primeira opção do seu cérebro, mas não tem problema, porque se você desenvolveu a autorresponsabilidade, você vai falar para si mesma, não, eu vou assumir a responsabilidade. Eu comandei uma empresa por mais de 10 anos, trabalhei lá. Comecei bem pequenininha, comecei como secretária mesmo, atendendo telefone, pegando recado, depois comecei a trabalhar para a parte bancária da empresa, tinha que resolver os problemas do banco, ir no banco pagar boleto, né? E aí eu fui introduzindo na empresa, porque era, na época, a gente tinha que ir até o banco fazer o pagamento de boleto, então tinha que encarar a fila, aquela coisa toda. E eu comecei a introduzir na empresa o banco digital, o banco online, né? Fui começar a automatizar essas coisas para facilitar e para sobrar mais tempo para eu fazer outras coisas na empresa. Então, por 10 anos eu fui trilhando um crescimento. Eu comecei bem básica, eu não sabia nada da empresa, era uma empresa de entretenimento, né, que alugava equipamentos para entretenimento, geradores de energia, iluminação, palco, eu não entendia nada desse assunto. Hoje continuo entendendo muito pouco do equipamento em si, mas do negócio eu fui aprendendo. Então eu fui me responsabilizando pelo meu crescimento ali dentro. E chegou ao ponto, a última coisa que eu fiz na empresa foi ser a dona dela. A empresa literalmente passou pro meu nome, eu fiquei muito de frente, era a minha cara ali o tempo todo. E eu desenvolvi muito essa questão da autorresponsabilidade. Quantas vezes algum funcionário nosso fazia uma cagada e eu que ia lá para resolver, colocava minha cara a tapa, me responsabilizando que se esse funcionário não fez o que tinha que ter feito, eu sei que a culpa era dele, mas a responsabilidade pela capacitação, treinamento, ajuste, alinhamento era comigo. Então eu não deixava que ele sofresse toda aquela carga e impacto da culpa, eu absorvia. Como capitã daquele navio ali, eu absorvia esse impacto. Quando o meu funcionário falhava, eu assumia como falha minha. Isso é autorresponsabilidade, é entender que o meu funcionário pode falhar e aí eu tenho que lidar com ele. Eu cobrava dele. Mas quando eu vou diante do meu cliente, eu não coloco ele na fogueira e falo, é culpa do funcionário. Entendeu? É culpa minha porque eu não observei como deveria, ou eu não treinei como deveria, ou eu não estava ali presente como deveria e eu colocava o peso mais sobre mim, puxava mais para mim do que para o próprio funcionário. Isso me tornou como é que eu vou dizer, gente? Uma capacidade de não me preocupar tanto em receber essa carga, sabe? Em ser apontada como eu que falhei, né? Eu sabia quem eu era, então tava tudo certo. E eu sabia onde eu falhava. Quando eu assumia essa responsabilidade em relação à empresa, né, em relação até aos meus filhos também, com coisas escolares, às vezes falhava alguma coisa, porque eu não observei também. Então puxava muito disso pra mim. Carla, mas que doideira, você não tá puxando culpa, você não tá puxando pra você uma responsabilidade, não é peso demais, não vai se sobrecarregar? Depende do ponto de vista. No que tange a meu controle, a meu comando, eu tenho que ter essa autorresponsabilidade, certo? Só que eu tenho que saber cobrar de quem tem que cobrar. O que eu tô falando é o seguinte, quando alguém vem me cobrar por que tal coisa não foi feita ou resolvida, eu me coloco como a responsável por aquilo ali. E eu vou em cima de quem não fez e cobro dessa pessoa a parte que lhe cabia. E me coloco, como tá falando aqui, não só para que eu cresça, mas também para que o outro cresça. E quando você desenvolve esse pensamento de que se eu tenho autorresponsabilidade, se eu me responsabilizo pelos meus resultados, se eu entendo que se a minha vida tá boa foi por causa de coisas que eu fiz e se ela tá ruim, também foi por causa de coisas que eu fiz ou deixei de fazer,
né? Porque falta de ação, eu não posso falar que não fiz. Não, eu não fiz o que tinha que ser feito. Ou eu fiz algo errado, né? Eu fiz outra coisa que não era para ter sido feita, por isso aquele resultado ali. Então é entender que a vida é uma grande equação e que eu tenho resultados de acordo com aquilo que eu tô fazendo, tá certo? E aí o que acontece, gente? Nós é que estamos no comando desse barco. E adquirir a autorresponsabilidade é esse fator imprescindível para que você tenha crescimento, para que você entre nas circunstâncias da sua vida não como uma vítima de tudo que acontece. Não como vítima de tudo. Eu sei que somos sim, muitas vezes vítima, mas a minha postura não é de vítima. Ok? Dentro de mim eu não posso me sentir essa vítima, porque a hora que eu me sentir vítima, eu vou legitimizar que é o outro que tem responsabilidade sobre os meus resultados. E se é o outro, será que ele vai fazer a parte dele? Será que eu preciso realmente deixar a minha vida na mão de alguém? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, comigo não funciona. Essa musiquinha eu não canto, tá certo? Bem, cabe a cada um ajustar as velas e o leme na direção certa. Buscar os mantimentos necessários, os mapas e as cartas náuticas que o guiarão de onde está até onde você deseja chegar. Isso aqui é muito importante. Você entender de onde você está. Uma das lives que a gente falou lá para trás, eu trouxe exatamente essa visão, né? Quais são os espaços que você ocupa na vida? Você tem ocupado eles de maneira plena? Com a convicção que você tem que ter para ocupar? Né, fazendo aquilo que tem que ser feito, ou você está negligenciando espaços da sua vida? Às vezes você está focado tão em algum resultado e você está esquecendo que para que esse resultado aconteça eu preciso que tudo esteja em equilíbrio nas outras áreas da minha vida, senão eu até posso conseguir um resultado ali, mas quando eu olhar para trás, meu Deus, ficou uma bagunça e eu vou ter que vir arrumando tudo isso. E talvez quando eu pare para arrumar tudo isso, eu escangalhe esse resultado aqui que eu tive. Então, é melhor você encontrar a velocidade certa e andar nessa direção, talvez até parecendo que você não está acelerando, né? Porque hoje a regrinha é acelere, acelere, acelere. Calma aí, gente. Não precisa acelerar tanto, você pode encontrar a sua velocidade certa para agir, tá? Então, entender de onde eu estou saindo, né? Do meu mapa aqui, da onde eu estou saindo e para onde eu estou indo. Porque navegar a vida sem rumo não é navegar, né, gente? Não é navegar. Aí você pode acabar naufragando aí no meio do caminho também. Tá certo? Tarará. O melhor de tudo isso... essa parte é fantástica. Como isso aqui me fez bem. Como isso aqui me libertou, gente. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. O melhor de tudo isso é fazer a jornada tão prazerosa quanto a chegada. Não adianta você também partir de um determinado ponto para ir para outro e você só se lascar, só trabalho, cansaço, fadiga, o corpo não aguenta, começa a pedir arrego. Você tem que ter momentos de respiro. A sua jornada, ela precisa ser prazerosa. Olha como é que Deus é sábio. Deus instituiu o sábado no 7º dia. Então ele te dá 6 dias para você produzir, para você trabalhar, para você gerar. E ele fala, pare um dia para desfrutar. Essa palavra descansar, né? O sábado é o dia do descanso. Essa palavra, para mim, ela não representa o que o sábado realmente significa. O sábado não é um dia só para você ficar com o pezinho pro alto. O sábado é o dia de desfrutar da vida, de você ficar com a sua família, de você ter momentos alegres, prazerosos. Se você mora num lugar gostoso, você curtir esse lugar. Se você quer conhecer outros lugares, é o dia de você fazer esse passeio, de explorar novas possibilidades, de conhecer novas pessoas, de estar num outro ambiente, sabe? De viver, de gozar a vida, gente. É isso. O sábado é esse momento de alegria no meio da sua produção. E o povo de Israel leva isso tão a sério, que assim, eles param na sexta-feira. Sabe que lá é diferente daqui, né? Lá começa na sexta à noite, né? A partir das 6 horas, começa a contar o sábado para eles e vai até o sábado às 6 horas. Então, nesse período, eles
já deixaram tudo que é trabalhoso, comida, né, um monte de coisa assim, eles já deixaram tudo pronto e organizado para desfrutar da companhia uns dos outros, para ficar junto, sabe? Eu já vi aí no YouTube, se você tiver curiosidade, pesquisa aí como é que é um dia de sábado na vida do judeu, para você ver como é maravilhoso. Carla, mas eu não sou desse país, eu não sou dessa cultura. O que eu posso fazer? Tenha um dia na sua semana. Pegue só o princípio do sábado e tente colocá-lo na sua semana. Pegue um dia da sua semana, que pode ser o domingo, pode ser um outro dia que se encaixa melhor na tua agenda, e tenha esse momento para que você torne a sua jornada prazerosa. Senão, no dia que você chegar na linha de chegada, meu Deus, foi tanta luta, foi tanta guerra que você traçou que você não tem nem prazer em receber aquela recompensa, né? Então, torne a sua jornada prazerosa. A autorresponsabilidade é essa capacidade também de não só ficar se lascando, né, gente? Porque tem um momento de se lascar, não tem jeito. Mas não é só isso, a vida não pode ser feita só disso, você tem que ter esse equilíbrio, tá certo? Vamos avançar aqui pra gente ver se a gente fecha hoje ainda essa nossa live com um assunto chave, né? Que são as 6 leis da autorresponsabilidade. Deixa eu ver aqui o que mais foi que eu sublinhei pra gente falar. Assim, muito importante, para começar a viver a autorresponsabilidade, eu tenho que ter consciência, tá? Eu preciso ter consciência, eu preciso entender quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou. Eu tenho que saber tudo isso, eu tenho que estar presente na minha vida com intenção de estar presente. Isso que é ter consciência. A consciência é estar esperta, sabe? É estar com os olhos, com o seu radar, com a sua intuição, né? Funcionando para perceber, para sentir, né? Consciência é isso, é estado de presença. Eu não estou viajando na maionese, eu estou aqui, presente com vocês nesse momento. E aí, o que eu tenho escutado lá no meu direct, com as pessoas que me acompanham aqui? Carla, é impressionante. Acompanhar ao vivo é diferente de assistir o gravado. No ao vivo parece que a energia é outra, porque no ao vivo eu estou aqui agora. Você sabe que eu agora estou aqui sentada falando com você. Então tem sim uma energia diferente. Consciência é isso, tá? É você estar presente em tudo que você for fazer. É você estar num estado de alerta, no estado de ligada, né? On. Você não tá off, ok? Então você precisa ter consciência, tá? Ó, depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, então ele primeiro teve que ter essa consciência, né? De entender, eu não tô tendo a vida que eu quero porque sou eu mesma que não tenho as atitudes que deveria, sou eu mesma que me prejudico, sou eu mesma que não estou fazendo, que não sei nem como fazer. E por que eu não sei nem como fazer? Simplesmente porque eu não estou correndo atrás dessas informações. Porque eu não estou consciente. Falta consciência. E quando você para definir estado atual, é isso que você está fazendo, tomando consciência. E tomar consciência é um passo importantíssimo para começar a ter autorresponsabilidade. Então, depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, coisas foram acontecendo como que por magia. As pessoas que eu conheci, os livros que li, os filmes que eu assisti, até mesmo o acidente de carro que ele relata aqui para trás, né, que ele sofreu, me conduziram a um processo profundo de transformação, porque ele soube aproveitar cada circunstância da vida dele, cada material que chegava na mão dele, cada pessoa nova que se conectava com ele. Ele aproveitava para assumir a responsabilidade de tudo isso, né, de se relacionar com essas pessoas, de estar consciente, presente num assunto com alguém, a ponto desse assunto, né, me interessar e eu ficar ali conectada. Isso é que é muito importante, tá bom? O passo seguinte foi entender o que são as crenças e programações mentais. Eu não vou falar sobre isso aqui na live, tá? Sobre crenças e programações mentais, mas isso é importantíssimo também. Diversos artigos de neurociência me mostraram que a mente é programada e que existem métodos para reprogramá-la, né? A gente, quando nasce, o bebezinho, ele vem com 0 programações na sua cabeça. Ele só tem instinto. Sentir fome, vou chorar. Tô sujo, incomodado, vou chorar. Né? Tô satisfeitinho, vou dormir, vou sorrir. E o sorriso dele, inclusive, é involuntário.
À medida que a gente vai crescendo, a gente vai programando a nossa mente. Aí a gente começa a aprender a interagir com o ambiente, segura a mãozinha, segura o pezinho, aprende a andar, não é assim? Então aquilo ali é o quê? Você está programando a sua mente. Só que nessas programações ao longo da infância, a gente programa com coisa boa, mas também acaba programando com coisas ruins. A gente programa, né, a capacidade de andar, a capacidade de ler, de absorver conteúdos, né, de fazer contas matemáticas e por aí vai, a gente está programando tudo. Só que no meio do caminho a gente também acaba programando vitimização, a gente também acaba programando reclamação, a gente também acaba programando o quê? Vou botar a culpa no outro que é mais fácil, né? Uma preguiça vai se instalando. Então, assim como você programa, você pode reprogramar a hora que você quiser. Para isso existem ferramentas e existem meios, programas, né, processos. O coaching mesmo, ele é uma ferramenta de reprogramação de crenças, porque essas crenças vão te guiar para um lugar que talvez não seja onde você está querendo chegar. Então você precisa entender. As nossas crenças, elas são como se fossem um piloto automático no nosso barco, certo? Elas nos puxam para uma determinada direção de acordo com aquilo que eu acredito. Se eu acredito que eu sou fracassada, se eu acredito que eu sempre estou sendo injustiçada, se eu acredito que para mim tudo é sempre muito difícil de conseguir, eu atraio essas circunstâncias para que a minha crença seja verdade dentro do meu cérebro, né? Para que a minha crença seja real dentro de mim. Então eu preciso reprogramar essas crenças para que, se a minha vida é sempre muito difícil, agora a minha vida não vai ser sempre muito difícil. A minha vida agora vai ser fácil, eu recebo ajuda. Eu mesmo já reprogramei essa crença. Eu recebo ajuda, eu sou apoiada, recursos vêm até mim com facilidade. Eu faço reprogramações em mim o tempo inteiro. E isso há 4 anos. Então, dá um efeito muito positivo na nossa vida. Eu vim reprogramando crenças já, né, como eu falei, há 4 anos. E eu te aconselho a buscar ajuda nesse sentido também, tá bom? E aí ele vai explicar aqui no livro sobre a plasticidade neural. Eu não vou explicar, vou te indicar um outro vídeo que eu tenho lá no YouTube, que eu já falei sobre esse assunto. Então, se você quiser, depois você acessa esse vídeo, chama literalmente isso, a plasticidade neural, tá? Ali eu explico direitinho como é que funciona, que é essa capacidade de reprogramar a sua mentalidade para absorver coisas novas e ter experiências diferentes da que você tem hoje, tá bom? Vamos seguir que eu quero ir logo lá para as 6 leis da autorresponsabilidade. Deixa eu ver o que mais que eu falei aqui. Mais que eu sublinhei, né, gente? Eu hoje estou falando sobre autorresponsabilidade e eu sublinhei alguns trechos aqui do livro e tô lendo aqui para vocês. Então vamos lá, autorresponsabilidade, o que que é? Tá? Vamos falar agora aqui a Vera. Vamos lá. É a consciência, é a clareza de si e do mundo ao nosso redor, tá certo? É a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem vivido. A autorresponsabilidade é isso, é uma certeza, é uma convicção de que você é o único responsável pela vida que você tem vivido, seja pelas suas ações ou pelas suas inações, seja pelo que você está fazendo ou que você não está fazendo, seja pela forma como você tem feito, com toda a sua intenção, com a sua excelência ou de qualquer maneira. Isso vai trazer para você resultados. E autorresponsabilidade é assumir esse resultado, é falar, isso aqui aconteceu e é meu, foi porque eu fiz ou porque eu não fiz, tá certo? Isso, gente, parece assim, falando, né, parece tão fácil. Parece tão simples, Carla, você falando aí, dá até vontade de ser assim, mas vai ser assim pra tu ver como é que dói. Dói, gente. Dói porque lá atrás, Adão, que não tinha nem metade dos traumas culturais que a gente tem, ele fugiu da responsabilidade. Quando Deus chamou ele e perguntou, Adão, cadê você? Ele foi a Eva. Primeira coisa que ele fez, já atacou pra Eva. Falta de autorresponsabilidade. Deus deu um comando para ele. Eva nem estava na parada ainda quando Deus falou sobre a árvore. Adão tinha que ter deixado Eva muito ciente, consciente e morrendo de cagaço de medo de chegar perto daquilo lá. Ou ele não cumpriu a parte dele, enfim, não sei, porque eu não estava lá, né? Mas quando Deus chama para responsabilidade, para entender quem é quem aqui nessa história, deixa eu entender o que aconteceu, Adão fugiu e jogou para Eva.
Quando Deus vai na Eva, Eva vai e joga para a serpente. Cadê a autorresponsabilidade? Então, gente, se para eles já estava difícil assumir, imagina para nós. Nós precisamos de auxílio espiritual para ser autorresponsável. Não se iluda. Você vai ler esse livro aqui, ele vai te trazer consciência, tá? Mas você pode escolher pegar tudo isso aqui depois de tomar consciência e jogar fora. E falar assim, muito difícil para mim, não quero não. Só que se você despreza esse conhecimento, você tem que entender que a sua vida pode continuar do jeito que tá, e do jeito que tá não é a abundância que Deus tem para você. Tá certo? Então, começa a autorresponsabilidade a fazer parte da nossa vida quando eu entendo que eu sou a única responsável por aquilo que eu tenho vivido. Se hoje eu moro onde eu moro, é porque lá atrás eu tomei decisões de sim ou de não. Se hoje eu desfruto da vida que eu tenho desfrutado, é porque lá atrás eu tomei decisões. E Carla, mas e se você tivesse talvez tomado outras decisões e você pudesse estar num estado melhor ainda? Concordo também. Talvez eu não esteja vivendo ainda melhor por coisas que eu não sei. E aí você vai começar a entender que a autorresponsabilidade é essa capacidade de assumir e aceitar a vida que eu vivo foram escolhas que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Se hoje o padrão que eu vivo, pra mim ele tá bom, foi o que eu dei conta de viver. Ele podia estar melhor? Talvez, pudesse estar até melhor, né? Mas será que eu sei o que eu preciso saber? Será que não me falta algum livro que eu ainda não li, alguma pessoa que eu ainda não me conectei, né? Algum mentor que eu ainda não tive coragem de contratar e por aí vai? Então a gente precisa parar para pensar, o que falta para eu ter uma vida melhor ainda, né? E aí a gente vai buscando e vai tomando novas decisões. O importante é você não parar nunca, ok? Vamos lá. Pronto, falei isso aqui. Ele faz 3 perguntas muito importantes. Eu vou fazer essas 3 perguntas para você, para deixar aqui registrado. Depois você para pensar sobre esse assunto. E fala, eu vou parar e vou responder isso aqui num caderno, para eu ter consciência, tá bom? A primeira pergunta é, quem hoje está no comando do barco da sua vida? Quando você olha para a sua vida, quem é que toma as decisões importantes e cruciais? É você ou você delega? Deixa na mão de outra pessoa. Quem é que está tomando essas decisões? Tá certo? A segunda pergunta que ele faz aqui. Por ação ou por omissão? Para onde você está conduzindo a sua vida? Você tem consciência de para onde você está indo? Ainda que você esteja aí talvez com dificuldade de achar a melhor rota para te levar, mas você já tem um destino traçado para você? Você sabe aonde você quer chegar? Você tem uma visão de como vai ser a sua vida daqui a 3 anos? Coloca uma meta assim de 3 anos. 5 eu acho muito, eu não tenho paciência para 5 anos, né? E 1 ano eu acho pouco, porque às vezes são muitas atitudes que a gente precisa mudar para alcançar um resultado de expressão. É o que eu tenho falado, né? Eu tenho feito o meu processo de transformação há 4 anos e eu já ando colhendo os frutos de toda essa mudança de mente que eu fiz lá atrás. Hoje aqui eu já tenho colhido esses frutos. Então, você sabe para onde você está indo e você tem tomado as decisões certas para ir nessa direção? Ou você está indo, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Terceira pergunta que ele faz. O quanto você de fato está preparado para conduzir o barco da sua vida? Qual é a tua capacidade para isso? Você está forte emocionalmente? Você tem as ferramentas para fazer isso da maneira correta? Ou te falta conhecimento, às vezes até técnico, do que você precisa saber para alcançar os teus resultados, para ir nessa direção? E aqui está a ordem correta. Primeiro, consciência. Sou eu que tenho tomado essas decisões ou eu estou delegando? Segundo, eu tô com uma direção ou eu tô indo para qualquer lugar que eu chegar tá bom? Terceiro, eu estou preparada? Então, esses 3 pontos aqui são extremamente importantes para você entender se você está tendo autorresponsabilidade ou não, ok? Partiu, gente. Partiu para as 6 leis da autorresponsabilidade. Eu super aconselho que vocês comprem esse livro e leiam. Devorem, que seja seu livro de cabeceira, sabe? Aquele que você tá sempre ali consultando, né? Esse livro é maravilhoso. Eu dava de presente assim, ó, Natal, aniversário, eu tenho quantidades em casa para dar para as pessoas, porque eu entendo que o que é bom para mim é bom para todos, né?
Então vamos lá, gente. Esse conhecimento que eu tô trazendo aqui para vocês hoje, ele parte de 6 leis para que você consiga aplicar na tua vida a autorresponsabilidade. Aqui também é assim, cada lei, gente, é um tapa na cara, porque como a gente falha no dia a dia. Só que é uma mudança, lembra que eu falei? A gente programa a mente na infância, mas a gente precisa ir reprogramando à medida que a gente vai crescendo, tá certo? Olha aqui, a primeira lei da autorresponsabilidade. Se for para criticar alguém, cale-se, tá? Não teça nenhum tipo de crítica, nem crítica construtiva. Carla, como é que eu vou fazer então? Não critica. Ou você dá um direcionamento, faz dessa forma, tarará, ou você fica quieta, que vai ser melhor. Porque crítica não leva a lugar nenhum. Crítica só fere as pessoas. Criticar não produz resultado, tá? Criticar não produz resultado. Eu sei que a gente cresceu debaixo de crítica, até hoje a gente sofre com críticas. É vício emocional do Brasil criticar, a gente critica tudo, só que criticar, se mudasse alguma coisa, o Brasil era outro, né? Era outro, completamente outro. Porque o brasileiro, ele critica demais. Então, vê que crítica não funciona partindo do ponto de vista que se crítica mudasse alguma coisa, a gente era outro país, né não? Se crítica mudasse alguma coisa, seu pai e sua mãe tinham mudado você, não tinha não? Porque a gente critica, entendeu? Mas a gente não deve criticar. É melhor ficar calado mesmo. E esse é um exercício que para nós mulheres é doído. Calar a boca. Fazer silêncio na hora que vem aquela crítica, porque a pessoa não fez da forma que nós faríamos. Essa é só a primeira lei da autorresponsabilidade. A segunda lei é a seguinte, que eu acho que é uma coisa vai puxando a outra, né? Quando você critica, automaticamente amarrado no meio da crítica vem o que? Uma reclamação. Então, se for para reclamar da circunstância, olha, a gente critica pessoas, certo? E a gente reclama de circunstâncias. Ok? Criticamos pessoas e reclamamos de circunstâncias. Então não critique pessoas e não reclame de circunstâncias. Vai reclamar? Ao invés de pensar na sua reclamação, na sua queixa, pense logo assim, qual seria a solução? E fala a solução. Se for para abrir a boca, que seja para dar uma solução naquilo ali. Ou para fazer uma pergunta que leve para a solução. Aprenda a dominar o poder de fazer perguntas poderosas, de fazer perguntas excelentes, perguntas que aponte para a solução e não que fique ressuscitando e puxando o problema, tá bom? Não é para você ser investigativa de querer descobrir coisas, é para você levar a pessoa para atitudes diferentes. Então para pensar nisso, ok? Se é para buscar culpados, busque soluções, tá certo? Aqui em casa eu coloquei pra mim mesma uma regra no meu interior para eu conseguir viver essa terceira lei. Eu não quero saber quem fez, eu quero que resolva. Eu tenho 3 filhos, gente. Imagina se eu ficar buscando toda hora quem foi que deixou aquela bagunça ali, quem foi que fez, não sei o que, quem foi. Eu vou criticar, eu vou reclamar e já tô buscando um culpado, ok? Eu não busco culpados. Eu vou em cada um e eu pergunto, ontem você brincou com isso aqui? Brinquei. Então, se foi você que deixou aquela bagunça na sala, pode, por favor, arrumar? Acabou. É isso. E eu não fico naquele ímpeto de, viu? Foi você. Porque aí eu entro na crítica e na reclamação, tá certo? Então, essa atitude parece tão simplória, gente, mas isso muda tanto. Isso muda o clima da sua casa, isso muda a forma como as pessoas te veem. Você para de ser a chata do ambiente e você passa a ser aquela que não me interessa quem fez, não me interessa nem por que fez, não me interessa nem que dia que fez, me interessa que vai lá e conserta, vai lá e resolve, ok? Isso é a autorresponsabilidade. Principalmente a gente que tem filho, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente começa a ensinar para eles que o problema que você causou é você mesmo que resolve. Não deixe para que eu resolva, tá? Não é que eu não possa resolver, mas, por favor, vai lá você mesmo e assuma a responsabilidade do que você fez, né? Aqui em casa a gente compartilha de algumas tarefas domésticas. Então eu tenho meu filho que lava a louça, eu tenho outro que me ajuda com o banheiro, eu tenho outro que me ajuda com o cocôzinho e xixi do cachorro. E aí eu não fico toda hora caçando, sabe? Problema para arrumar confusão. Mas eu
uma vez, 2 vezes por dia, eu vou lá e lembro a eles da responsabilidade. Ó, preciso que você faça, vá lá lavar a louça agora. Essa forma de ser reta no falar, por que hoje eu sou reta no falar? Porque eu risquei a crítica. Ih, você ainda não lavou a louça que estava lá. Eu risquei a reclamação. Poxa, nunca lava. Caraca, sempre sou eu que tenho que vir. Não, eu só chego lá na solução aqui, ó. Ei, tem que lavar a louça lá, tá bom? Por favor, agora, não é depois. E aí a gente vai assumindo. E quando eu tô assumindo a minha parte que cabe e deixo que meus filhos façam a parte deles, eu estou ensinando a eles a ter também autorresponsabilidade. Chega aquele momento que eu não preciso nem mais falar, já tá implícito, né? Viu? É sua responsabilidade, pode fazer, não precisa que eu dê nenhum tipo de comando, tá certo? E aí assim a gente vai evitando as outras leis aqui de virem à tona, tá? Se for para se fazer de vítima, por quê? Se eu encontrei um culpado para a situação, se eu reclamei, critiquei, quem sou eu nessa história aqui? Eu sou a vítima. Eu sou a vítima dessa pessoa que é culpada por aquilo que é um problema hoje na minha vida. Então, se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor, porque ambos são um personagem. A vítima é um personagem falido, coitadinho, tadinho. E o vencedor é outro personagem. Quando você é autorresponsabilidade, a sua postura é a postura de vencedor. A sua postura é a de pessoa que está no comando da sua vida, que sabe para onde está indo e consegue dar as direções necessárias para que as pessoas se encaixem, né? Aqui em casa é um barco com 5 tripulantes. Aqui não tem 5 capitães, não. Aqui é um barco com 5 tripulantes. Um deles eu tô quase expulsando, que já tá com 19 anos, eu já tô assim, ó, você já tá pronto para ter o seu barco. Você já tá pronto para ir lá comandar totalmente a sua vida. Mas enquanto você estiver no meu barco, né, aqui onde somos eu e meu marido, somos o capitão desse barco, né, nós somos os responsáveis, vocês vão ter que fazer as coisas de acordo com as nossas regras familiares. Então, isso é assumir o controle, tá? E é incluí-los nisso com autorresponsabilidade. Não seja aquela mãe que tudo critica, que tudo reclama. Vamos tirar isso da nossa vida, que você vai ver que até a contribuição aumenta, e aumenta muito quando a gente para de reclamar. Né? Eles se sentem assim, heróis quando eles têm as responsabilidades, eles cumprem, o brilho nos olhos surge, eles se sentem heróis da vida deles. Né? Porque eles estão contribuindo no nosso barco aqui familiar, tá certo? Então, se for para se fazer de vítima, esse personagem falido, vai se fazer de vencedora, minha amiga. Tá? Muda essa mentalidade aí, muda essa postura, assume o papel de mulherão, entendeu? Estufa esse peito aí e vença dentro da sua casa. Começa com coisas pequenas, tá bom? Se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. Eu encontrar uma justificativa para o que eu fiz de errado não me ajuda em nada. Pelo contrário, se eu achar essa justificativa, se eu encontrar esse motivo que me fez errar, eu vou estar deixando de ser autorresponsável. Agora, eu posso sim enxergar nitidamente o que me fez errar como forma de aprender para que da próxima vez eu faça de maneira diferente. Mas o que eu estou dizendo aqui é, por exemplo, o que Adão e Eva fizeram lá, né? Deus chama para a responsabilidade, e qual é a atitude deles? Colocar a culpa no outro e se justificar. Quando eu encontro o culpado e eu transfiro a culpa para esse culpado, eu já estou querendo me justificar, tá certo? Então isso a gente não deve fazer. A 6ª lei e última é, se é para julgar as pessoas, julgue apenas a atitude e o comportamento. Gente, isso aqui é fantástico. Aprenda a separar o ser do comportamento. Eu não sou o meu comportamento. Eu posso hoje me comportar de uma maneira muito ruim, tá? E amanhã me comportar de uma maneira muito boa. Isso mudou a minha identidade? Eu conseguir ter um desempenho hoje muito bom e amanhã um desempenho muito ruim. Então eu sou pessoa que mudo de identidade o tempo todo? Não sou. Eu sou o que eu sou. O meu comportamento, ele não me define. Então, se ele não me define, ele também não define os outros. Por exemplo, meu filho me ajuda com a louça. O dia que ele não lavou louça, ele deixou de ser o meu ajudador? Não.
Então eu não vou julgar a pessoa do meu filho, eu vou julgar só a atitude. Olha, hoje você não teve tal atitude, por favor, vá lá e tenha, né? Faça aí a sua parte. Eu lembro ele da responsabilidade dele, ok? Mas eu não ataco ele, né, colocando sobre ele rótulos, porque é isso que é julgar, é quando eu te condeno e te coloco um rótulo. Isso é um julgamento. Né? A pessoa está condenada por quê? Porque roubou, porque preguiçou, porque fez alguma coisa que não era para ter feito. Eu vou lá e rotulo aquela pessoa. Então esse julgamento eu não quero mais ter, eu abandono isso, eu falo só de solução. Aqui o papo é as atitudes que têm que ser feitas, não me interessa. Por que não fez? Não vem me contar historinha, não vem querer se justificar pra mim. Eu também não fico mais me justificando. Se eu fiz, eu fiz. Se eu não fiz, espera aí então que eu vou fazer. Tá certo? Não interessa porque eu não fiz, se foi porque eu preguicei ou porque eu não tive condição, enfim. Autorresponsabilidade é essa capacidade de você assumir que tudo que você vive é por suas ações ou inações, ok? Gente, esse assunto aqui eu vou encerrar ele por hoje, mas na semana que vem eu já vou, todas as nossas lives da semana que vem, elas vão estar com esse assunto aqui assim, ó, espalhado lá naquele conteúdo, tá? Hoje eu quis dar o conceito, quis dar as 6 leis para ficar bem claro, para ficar todo mundo na mesma página. Então esse foi o objetivo da live de hoje, tá ok? Quero agradecer quem tá aqui comigo, ó, beijo. Não sei quem é, porque entrou um monte de gente que eu não consegui nem parar pra acenar, senão eu ia perder meu raciocínio aqui. Eu não sei quem ficou, tá certo, gente? Mas um beijinho no coração de vocês e até semana que vem. Ó, beijo, beijo.